Bem-vindos ao Portal LivroCast. Olha, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vamos falar de um fenômeno que aconteceu aqui mesmo, sabe? No nosso espaço. Não é bem analisar um livro do zero, mas a onda de reações, de conversas que ele gerou. Tô falando de A Mente que Atrai Fortuna, do Guilherme Esteves, né? Especialmente depois que a gente disponibilizou o audiolivro completo aqui no canal. Para quem talvez não acompanhou, a gente organizou a obra inteira numa playlist. São 11 capítulos. A ideia foi mesmo oferecer uma alternativa, né? Pensando em quem prefere ouvir, ou naqueles momentos que a gente está fazendo outra coisa. E, nossa, recebemos muitas mensagens de gente falando que ouviu lavando louça, faxinando, essas coisas do dia a dia. E também, claro, uma forma de tornar o material mais acessível, né, para pessoas com deficiência visual. Então, a nossa missão aqui hoje é mergulhar fundo nisso. Entender o que essa experiência toda despertou na nossa comunidade, que comentários surgiram, sabe, que reflexões vieram. E olha, sinceramente, a resposta foi bem mais intensa do que a gente imaginava. Vamos lá então, porque assim, o panorama geral foi incrivelmente positivo. Foi uma verdadeira avalanche de comentários de gratidão, muitos com uma emoção que dava para sentir, sabe? Vários ouvintes usaram a palavra ouro para descrever o conteúdo. Isso, para mim, sinaliza um valor percebido altíssimo. Quer ver? A Marleide Barbos Rodrigues, K1801, disse assim: Amigos, estou amando cada capítulo, conhecimento e liberdade, gratidão. Simples, direto. Já a Vanessa Couto 5154, ela foi além, olha só. Isso não é um audiobook, isso é um ouro. Estou pasma com seu conteúdo. Muito obrigado, obrigado mesmo. Deus te abençoe sempre, você merece por publicar um ouro desse. A intensidade disso é notável, não acha? Sem dúvida nenhuma, é muito forte. E o interessante é a gente se perguntar, por que essa ressonância, né? O que tem ali que está sendo chamado de ouro? A gente até explorou as ideias centrais do livro aqui antes. Ele não fica só no financeiro superficial, né? O Guilherme Esteves vai fundo, fala de energia, da força das crenças, aquelas que a gente nem sabe que tem, fala do impacto das emoções, até das nossas relações, como isso tudo molda nossa capacidade ou, às vezes, incapacidade de prosperar. E talvez o formato de audiolivro tenha um papel aí. Ouvir, né, em vez de ler, às vezes permite que as ideias entrem de um jeito diferente, mais, sei lá, subliminar. Enquanto a mente está ali ocupada com outra tarefa, é quase como se abrisse uma portinha lateral para o subconsciente, sabe? Faz todo sentido. É como se a mensagem encontrasse menos resistência, talvez, menos filtros, e essa profundidade ela aparece muito nos comentários que descrevem uns estalos, sabe? Aqueles momentos de ahá. O Valdeci Rodrigues, por exemplo, ele compartilhou 2 pontos que foram, assim, cruciais para ele. O primeiro, sobre a importância de seguir a própria paixão, né? Aquilo que realmente te acende por dentro, em vez de ir atrás do que a sociedade diz, tipo concurso X ou profissão Y de status. E o segundo ponto foi a consciência sobre crenças limitantes, especificamente aquela necessidade quase inconsciente de agradar os pais, mesmo que isso signifique abrir mão das próprias escolhas, da independência. Isso é algo que, nossa, pega muita gente, imagino. Pega demais. São temas universais, né? Só que aqui vestidos com essa roupagem da prosperidade. E essas percepções que o Valdeci trouxe, elas se conectam assim direto com os pilares do livro. A busca pela paixão tem tudo a ver com o conceito de fluxo energético, de propósito de vida que o autor bate tanto na tecla. Agora, essa dificuldade em desagradar a família, em seguir um caminho diferente, isso aí nos leva direto para o que o livro chama de amarras emocionais. E também lealdades familiares inconscientes. Esse conceito é poderoso, viu? Basicamente, é um medo, muitas vezes escondido, não reconhecido, de trair o sistema da família, sabe? De romper com padrões, mesmo que esses padrões limitem a pessoa. E esse medo pode gerar uma espécie de autossabotagem, né? Uma falta de permissão interna para ir além, para ter um sucesso diferente do grupo de origem, mesmo tendo talento, mesmo se esforçando pra caramba. Nossa, essa ideia de lealdade familiar inconsciente é forte mesmo. Pesado. E falando em autossabotagem, teve um comentário bem direto sobre isso, da Cláudia Ferreira 4330.
Comentando o capítulo 6, ela escreveu: Nossa, esse capítulo me ajudou a ver onde eu me saboto. Gratidão. É um reconhecimento, claro, né? Um momento de clareza total. Como é que o livro explica esse mecanismo da autossabotagem? Olha, o livro traz algumas lentes para a gente entender isso. Uma delas é o conceito do sistema ativador reticular, o SAR. Tentando simplificar, o SAR funciona como um filtro no cérebro. Ele meio que direciona nossa atenção para confirmar nossas crenças mais profundas. Então, se alguém acredita lá no fundo que não merece ter dinheiro ou que dinheiro é sujo, sei lá, o SAR vai sutilmente fazer essa pessoa notar as evidências que reforçam isso e ignorar as oportunidades que mostram o contrário. É como se o cérebro quisesse manter a coerência com aquela crença original, mesmo que ela seja ruim para a pessoa, entende? Entendo. É como um porteiro que só deixa passar o que combina com o que já está lá dentro. Exato. E outra lente que o autor usa é a da sombra junguiana. Ele integra isso também. A sombra tem aqueles aspectos nossos que a gente rejeita, que não quer admitir. Pode ser ambição, raiva, culpa por querer mais, medo do próprio poder. Quando essas coisas não são reconhecidas, integradas, elas agem pelas costas, né? Sabotando os esforços conscientes. Então a autossabotagem que a Cláudia percebeu pode ser o SAR, ali, programado por crenças limitantes, ou pode ser a sombra não integrada agindo para nos proteger de um sucesso que, no fundo, a gente teme ou acha errado. É fascinante ver como esses conceitos da psicologia são aplicados na questão da prosperidade e como eles batem com as experiências que as pessoas vivem, né? Tivemos um relato bem tocante da Elidiane Wenceslau 8966. Ilustra bem essa mistura de crenças de família e as possíveis consequências. Ela contou que tinha o hábito de falar dos planos antes de fazer as coisas e lembrou do sonho de ser médica. Aí a mãe dela, talvez com boa intenção, mas com uma crença limitante muito forte, dizia: "Até parece, menina, somos pobres." No fim, a Elidiane se tornou enfermeira pós-graduada, que é uma profissão incrível, de muito valor. Mas na época do comentário, ela contou que estava desempregada. E ela mesma levanta a questão: como será que essa dinâmica influenciou a trajetória dela? Nossa, o relato da Elidiane é riquíssimo para a gente analisar pela ótica do livro. Primeiro, essa questão de contar os planos. Na visão do autor, sobre energia e foco, sabe? Falar das intenções muito cedo pode meio que dissipar a energia psíquica que você precisa para concretizar. É como se a validação externa ou a invalidação, né, acabasse substituindo a força interna para fazer acontecer. Isso me lembra um pouco, só que ao contrário, a ideia da doação secreta que o livro fala. Agir alinhado com o fluxo, sem precisar de alarde, sem buscar reconhecimento logo de cara. Interessante essa conexão. E segundo, que talvez seja o mais impactante, a frase da mãe: "Até parece, menina, somos pobres." Isso é um exemplo clássico de como crenças sobre identidade, somos pobres, e sobre possibilidade, até parece, são passadas e internalizadas na infância. Essa frase não é só uma opinião, né? Ela define um limite, um teto para as aspirações da criança. E essa crença, depois de internalizada, pode continuar operando décadas depois, lá do subconsciente, influenciando escolha de carreira, relação com dinheiro, autoconfiança, mesmo que a pessoa racionalmente não concorde mais com aquilo. É um lembrete muito forte do peso que as palavras e as crenças que a gente carrega têm, né? Muitas vezes sem nem perceber. E a gratidão por ter acesso a esse tipo de reflexão continuou muito forte nos comentários. O Rafael Rodrigues, PH1SL, comentou: "Que livro sensacional, parabéns pelo trabalho, esperando o próximo capítulo já." Isso mostra o engajamento, né? Totalmente. O Rodineiol Oliveira 2205 trouxe um depoimento bem interessante. Conteúdo excelente, por sinal. Muitos exemplos se encaixam perfeitamente em minha vida e hoje posso afirmar que estou desperto, muito por me permitir evoluir. Essa palavra desperto apareceu algumas vezes. Sim, uma palavra-chave. Tivemos também a Nônica Stefani, que disse: "Não consigo mais sair dos capítulos deste audiobook. Você merece toda a abundância por compartilhar um material tão rico como este." E a Wesley,
Nath, que agradeceu especificamente por ter acesso gratuito ao audiolivro no momento em que ela não podia comprar o livro físico. Isso reforça o valor da acessibilidade que a gente falou lá no início. Exato, muito importante isso. Além delas, a Alcimar Alves 5969 e a Marlia Alves 586 destacaram a praticidade, né, de ouvir enquanto trabalham, mostrando como o formato se encaixou mesmo na rotina delas. E a Wanda Soarizar deu uma síntese que eu acho que muita gente compartilhou. Cada capítulo abre uma chave para a evolução. Bonito isso, né? Muito bonito. E essa palavra desperto que o Rudinei usou, e a ideia de abrir chaves para a evolução da Wanda, elas estão muito, muito alinhadas com a proposta central do Guilherme Esteves. O livro se apresenta quase como um manual para esse despertar, entende? E o que significa despertar nesse contexto todo? É trazer para a consciência aquilo que opera nas sombras do inconsciente. As crenças limitantes que a gente herdou ou construiu, as lealdades invisíveis que prendem a gente em padrões familiares ou sociais, os aspectos da nossa sombra que a gente nega, pode ser ambição, culpa com dinheiro, medo do fracasso e medo do sucesso também. Medo do sucesso, é verdade. Pois é. E a premissa do autor é que, quando a gente joga luz nisso, quando reconhece, sem julgar, a gente pode começar a integrar. E essa integração não é só um exercício na cabeça, sabe? Ela liberaria energia psíquica, energia que antes era gasta para manter essas coisas reprimidas. É essa energia liberada que permite a evolução, que permite abrir as chaves. Cria um espaço interno para um novo fluxo, uma nova forma de se relacionar com a vida, com as oportunidades e, por consequência, com a prosperidade financeira também. Não é eliminar a sombra, mas acolher, sabe? Aceitar a totalidade do ser, como o livro defende. Olhando para esse conjunto todo de reações, fica muito claro que disponibilizar o audiolivro A Mente que Atrai Fortuna aqui no portal LivroCast foi bem mais do que só oferecer um conteúdo. Para muitos ouvintes, foi um gatilho para reflexões bem profundas, gerou uma onda de gratidão muito genuína e, em vários casos, parece que facilitou mesmo um momento de insight real sobre temas complexos, né? Paixão vocacional, o poder das crenças, as dinâmicas familiares complicadas e como isso tudo se conecta com autoconhecimento e a busca por prosperidade. A resposta da comunidade foi, assim, um testemunho da relevância desses assuntos. O que será que essa intensidade toda nos diz? Talvez sobre o momento que a gente vive ou sobre as buscas das pessoas? É uma ótima pergunta, né? Talvez essa ressonância tão forte mostre uma fome coletiva por entender essas conexões mais sutis, que vão além do pragmatismo do dia a dia. Uma busca por entender como o nosso mundo interno, pensamentos, emoções não resolvidas, histórias de família, crenças escondidas, como isso tudo de fato cocria a nossa realidade externa, incluindo a financeira. O livro parece que deu voz, deu ferramentas, conceitos, para que as pessoas pudessem nomear e explorar bloqueios, sentimentos, padrões, que muitas vezes ficam ali no não dito, sabe? Operando em silêncio. A gratidão toda que apareceu pode ser também pelo alívio de encontrar uma linguagem para essas experiências internas que às vezes são tão difíceis de articular. Faz sentido. Isso deixa a gente com uma provocação final para quem está ouvindo, né? Depois de entrar em contato com essas ideias, seja pelo audiolivro, seja aqui pela nossa conversa sobre a repercussão, que padrões invisíveis que antes passavam batido começam a ficar mais nítidos agora na própria vida. Que chaves, talvez, tenham sido geradas aí dentro. Exatamente. Fica esse convite à autoobservação, né? A olhar para dentro. Bom, agradecemos demais a companhia de todo mundo nesta análise da jornada de A Mente que Atrai Fortuna e o impacto que teve aqui no portal LivroCast. Foi fascinante ver como um conteúdo pode gerar tanto movimento interno. Para quem se interessou e quer ter a obra para consultar, para ler com calma, o livro do Guilherme Esteves está disponível nos formatos PDF e Kindle, tá? O link para adquirir se encontra na descrição deste áudio. Muito obrigada e até nossa próxima exploração aqui no canal.